Obrigado a cada um de vocês. Quero aqui agradecer, em especial, honrar a vida do meu pastor Paulo Salete. Obrigado por mais uma vez a oportunidade e a honra de servir a este ministério aqui no púlpito, ministrando a palavra do Senhor. Eu oro para que a graça do Senhor seja o árbitro dos nossos corações. Amém, queridos? Vamos orar mais um pouco? Pai, eu quero render graças ao Senhor nessa noite, Pai. Eu peço a Ti espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento da Tua vontade, Pai. Pai, que o abrir dos meus lábios, Pai, não saiam palavras apenas como informação, mas saiam palavras ungidas, poderosas, que vão mudar destinos de pessoas nessa noite. Pai, eu oro, Pai, que Teu Espírito Santo, que tem o poder de convencer, tem o poder de transformar a vida de pessoas. Pai, usa a minha vida para o louvor e a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, eu quero render graças ao Senhor, quero honrar a Tua presença, o Senhor se faz presente neste lugar. Pai, nós queremos, Pai, ter essa consciência daquilo que o Senhor irá fazer nessa noite, daquilo que o Senhor irá ministrar em cada coração. Em nome de Jesus, assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos? Aleluia. Amém, irmãos? Nessa noite nós vamos ministrar, a Laís, ela ministrou hoje pela manhã sobre honrando a palavra, honrando a palavra de Deus. E nessa noite eu quero ministrar sobre honrando a presença de Deus. Diga honrar a presença de Deus. Sabe, queridos, que honrar a presença de Deus é você valorizar, é você saber que quem está aqui, irmãos, é poderoso para mudar a sua vida. Vou dizer de novo. Quem está aqui é poderoso para mudar a sua vida. Queridos, eu não tenho o poder de mudar a sua vida. O que eu posso fazer com você é trazer instruções inspiradas pelo Espírito Santo. E se você pegar isso pela fé, meu irmão, a sua vida nunca mais será a mesma. Porque a palavra de Deus, diz lá em Hebreus que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Se ela é viva, ela é poderosa para trazer vida a tudo aquilo que está morto. E se ela é eficaz, ela é poderosa para trazer o resultado que a gente precisa. Eu pergunto, meu irmão, você saiu da sua casa. Você não saiu da sua casa apenas para cumprir uma liturgia em cumprir-se um culto de domingo à noite, mas você saiu da sua casa porque você de fato veio o quê? Para honrar ao Senhor, amém, queridos? Você veio honrar ao Senhor, quando você honra o Senhor, você honra pessoas, você honra vidas, amém? Sabe, queridos, que quando nós considerarmos essa palavra honra e dar o devido valor, sabe, queridos, as coisas começam a mudar. Eu já estive em lugares, por exemplo, no Rio de Janeiro, e eu estava na praia lá, por exemplo, e eu via pessoas comentando, olha, ali vai passando fulano de tal, uma pessoa que ela passa lá na novela, passa em tal lugar, olha, tá vendo aquela pessoa ali, é uma pessoa importante, e as pessoas param para dar atenção, e aquela pessoa que se diz importante, nem sabe que aquelas pessoas que fizeram o comentário, elas existem. Mas sabe, irmãos, quando a gente sabe que alguém existe, a gente valoriza aquilo, a gente fala, olha, tá vendo ali, ó, ali é fulano de tal. Aquela pessoa fez assim, assim, assado. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmãos, se num culto como esse, nós valorizarmos a presença de Deus, irmãos, primeiramente, Deus sabe que você existe. Você fica triste ou fica feliz com isso? Sabe, meu irmão, se você fica feliz com isso, meu irmão, Deus é aquele que acredita em você. Ele olha para mim e para você, meu irmão, e ele sabe, irmãos, ainda tem jeito, ainda pode mudar, coisas podem serem mudadas. E quando nós olharmos para a nossa vida antes de se converter, irmãos, quem era eu, quem era você antes de se converter? E Deus nos via em lugares improváveis e nos chamou, irmãos, para viver uma vida que vale a pena, amém, irmãos?
E eu quero falar um pouco sobre isso, quero falar um pouco sobre honrando a presença de Deus. E honrar a presença de Deus, irmãos, a primeira coisa que nós devemos ter é ter a consciência da presença. Porque é possível, irmãos, nós estarmos numa reunião como essa e não ter uma consciência da presença de Deus. É possível nós cantarmos louvores aqui, é possível nós ouvirmos um pregador ministrar a palavra e ao mesmo tempo nós não termos uma consciência da presença. Em outras palavras, a definição de não ter a consciência da presença é como se a gente tratar aquilo que é tão importante para as nossas vidas, tratar como comum. Não é verdade? Já teve esse momento na sua vida que você se comportou desse jeito? De repente você vive na casa do seu pai e da sua mãe e você, no seu dia a dia, você não considera tanto, sabe? Meu pai e minha mãe sempre estavam comigo. Mas quando você casa e você muda para uma cidade, quando seu pai e sua mãe vêm para cá, na verdade você dá um valor muito mais mal. Como é bom ter papai e mamãe perto, né, Aline? A Aline aí tem desfrutado da família dela, aqui em São Paulo, né? O Brito, a Anitta aí, né? O irmão da Aline. Rapaz, como é precioso, como é benção, né? Você o que é honrar essa presença. Mas, irmãos, o que eu quero dizer nessa noite, irmãos, que quando nós não temos a consciência da presença, nós não vamos desfrutar, primeiramente, da presença de Deus. Segundo, nós podemos ser roubados no nosso propósito, no nosso chamado e na nossa comunhão. Não ter consciência da presença de Deus, nós podemos ser roubados do nosso propósito, do nosso chamado e da nossa comunhão. Um dos primeiros detalhes que nós somos roubados no chamado comunhão. Porque comunhão, irmãos, é você, irmãos, desfrutar dos mesmos benefícios. A oração do Pai Nosso nos diz assim, né? Quando os discípulos disseram para Jesus, Jesus nos ensina a orar como os discípulos de João. E Jesus falou assim para os seus discípulos: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, e assim vai. Mas quando ele diz, irmãos, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Meu irmão, o que está acontecendo no céu nesse exato momento? Você tem ideia do que está acontecendo no céu nesse exato momento? Uma adoração sublime, poderosa. Lá não tem falta, lá não tem doença, lá não tem enfermidade, irmãos. E essa presença que está no céu, irmãos, ela pode ser manifestada na terra, irmãos. Quando um homem ou mulher tem essa consciência que ele está aqui. A Bíblia nos diz que quando 2 ou 3 estão reunidos no nome dele, ele se faz presente. Irmãos, e nós estamos reunidos no nome de Jesus. Nós não estamos reunidos no nome do Verbo da Vida Vila Ré. Irmãos, Verbo da Vida Vila Ré, irmãos, é uma placa de igreja, de uma instituição religiosa. Mas, irmãos, nós aqui cultuamos não uma placa de igreja, nós cultuamos um Deus que morreu e ressuscitou. Ele está vivo e ele está aqui. E se ele está aqui, irmãos, alguma coisa pode acontecer do seu lado. Então diga para o teu irmão do seu lado, diga assim: irmão, por favor, não me tire a atenção. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Eu sei, irmãos, que quando a gente começa a falar um pouco sobre honrar a presença de Deus, eu quero começar aqui com Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, no versículo 38. Nós vamos até o 42, tá bom? Lucas 10, do 38 ao 42, diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Então Jesus entrou em um lugar, entrou num povoado, está no meio de um povo. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Continuando, ele diz, mas... no 39, vamos lá, até o 42. Vamos lá, mídia. 39. Mídia comigo aqui, acompanha comigo. No 39, travou aí, senão eu vou olhar na minha aqui. Ok. Diz assim: tinha ele uma irmã, tinha uma irmã, chamada Maria, e esta que dava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Veja que Marta hospeda quem? Jesus em sua casa.
Só que a Bíblia fala que Marta tinha uma irmã chamada Maria, que o quê? Que estava junto, morava na mesma casa. Só que a grande diferença é que duas pessoas com um comportamento diferente. A Bíblia fala que Maria, ela o quê? Ela foi, sentou aos pés de Jesus e ela começou a ouvir-lhes os ensinamentos. Ouvir ensinamento, meu irmão, vai te livrar você de ciladas, vai te livrar você de enganos. Por isso que é bom, meu irmão, você ficar atento às instruções que é liberada deste púlpito. Porque quando você ouve uma palavra, pode salvar o seu dia, pode salvar a sua semana, pode salvar o seu mês, pode salvar a sua vida, meu irmão. E a Bíblia fala, irmãos, que Marta tinha uma irmã chamada Maria, sentava aos pés, e ela estava atenta aos ensinamentos. Então fique atento aos ensinos. E ele diz no versículo 40, ele diz assim: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. E ele diz mais: então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Então veja, irmãos, duas mulheres com dois comportamentos diferentes. E é tão interessante, irmãos, que este exemplo, né, este episódio retrata muito as nossas vidas, porque moramos numa cidade agitada, sim ou não? Eu sei, irmãos, que tem pessoas aqui que não vão trabalhar amanhã. Amanhã, para alguns aqui é feriado. Para alguns é ponto facultativo, para alguns aqui, irmãos, pode até ser, irmão, falar assim: não, eu vou descansar, só volto quarta-feira. Mas sabe, irmãos, que tem coisas em nossas vidas que muitas vezes nos traz inquietação, e eu quero dizer isso para você. Uma palavra inspirada pelo Espírito: ei, descanse. Descanse, para o que você está fazendo agora, dê atenção à palavra, honre a palavra, porque a palavra, meu irmão, ela pode salvar a sua vida. E se você ficar preocupado com o dia da manhã, irmãos, a Bíblia diz, irmãos, basta cada dia o seu mal. Então, meu irmão, você não pode acrescentar um palmo da sua vida no dia de amanhã, mas você tem que se dedicar-se à honra que você vai dar à palavra nessa noite. E quando você dá honra à palavra, você dá honra à pessoa. Amém? Quando eu honro a palavra de Deus, eu honro a própria pessoa, porque Ele é a palavra. Laís ministrou hoje pela manhã. Jesus é a palavra revelada. E aí veja, irmãos, que Marta, ela não somente hospedou Jesus, mas a Bíblia diz que ela estava agitada em seus muitos afazeres. Porque aí, o que importava para Marta, o que era? Não, eu tenho que fazer alguma coisa para Jesus, E veja que Maria, a Bíblia relata que Maria, ela sentou-se para ouvir. Por quê, irmãos? Porque a primeira coisa que Deus quer de você é uma atenção. Se você não tiver atenção para ouvir Deus, você pode se perder no meio do caminho. Porque, irmãos, tem muita gente fazendo muita coisa para Deus, mas não estão ouvindo a Deus. Elas vivem uma liturgia, vivem os compromissos de uma vida cristã, servem na igreja, mas não estão vivendo o quê? Um tempo para ouvir Deus falar. E Deus quer falar. Então dá uma olhadinha para o seu irmão e diga assim: Deus quer falar com você. Amém. E ele diz, irmãos, que a Marta estava tão agitada, porque o que importava para Marta era mostrar o que ela tinha, a capacidade dela para fazer. Não, vou fazer algo bem feito, porque Jesus falou: quem foi que fez esse jantar maravilhoso? Foi Marta? Jesus não estava preocupado com isso, meu irmão. Jesus ele estava com o maior interesse era o quê? Era revelar o reino dos céus aos filhos. É fazer com que o reino de Deus se manifestasse na vida das pessoas. E Maria fez isso. Só que aí Marta estava tão preocupada, tinha muita coisa para fazer, e ela falou: Jesus, você não se importa que Maria venha me ajudar? O papo está maravilhoso aí, mas você não se importa de Maria vir me ajudar? Aí ele diz no versículo 41, vamos ver o 41, ele diz assim: respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta. Quando alguém te chama um nome pela primeira vez, irmãos, você fica atento. Mas quando te chama pela segunda vez, você já fica o quê? Presta mais atenção, não é verdade? A Natália é especialista nisso. Ela fala assim: Roberto. Ela fala: amor. Aí eu não respondo. Quando ela fala Roberto,
Roberto, aí eu falo, oi amor, o que você quer? Porque eu sei que ela vai me pedir algo. Mas sabe, irmãos, quando Jesus ele chama a atenção de Marta e fala, Marta, Marta, é porque ele falou, ei, volte ao curso daquilo que eu vim fazer aqui. Ei, irmãos, deixa eu dizer alguma coisa, algo para você. Sabe, meu irmão, tem momentos na nossa vida que a gente precisa voltar ao curso da nossa vida cristã. Em instruções que Deus quer nos levar, em caminhos que Deus quer nos conduzir. E a Bíblia nos diz, irmãos, que quando Jesus chamou a atenção de Marta, ele falou assim, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. A Bíblia fala que havia um comportamento na vida de Marta, que era o quê? Inquietude e preocupação. A inquietude e a preocupação desonra a Deus. O contrário também é verdadeiro. Quando o próprio Jesus ele diz, a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo dá. Se Jesus nos deu a paz, meu irmão, nós não devemos andar inquietos ou preocupados. A Bíblia diz, não andeis por coisa alguma. Antes sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, pela oração, súplica e ações de graça. Então, meu irmão, honrar ao Senhor é você confiar plenamente na palavra dEle. É confiar que Ele está aqui, que a presença dEle está com você. Amém, irmãos? Quando Ele diz isso, irmãos, Ele diz no versículo 41, Marta, Marta, no 41, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muita coisa. Ei, meu irmão, por mais que nós moramos numa cidade agitada, a desculpa de nós não andarmos em fé é falar assim, Deus sabe da minha correria, Deus sabe o que eu vou fazer amanhã, Deus sabe que eu vou fazer isso. Eu não sei, eu acho que você nunca disse isso, somente eu. Ah, Deus sabe amanhã o leão que eu tenho que enfrentar. Ah, Deus sabe o que eu vou fazer. Não, eu vou ter que dormir cedo porque amanhã eu tenho que levantar cedo, eu tenho que fazer isso. Vixe, você não sabe o BO que eu tenho que resolver lá. Graças a Deus que eu não sei, meu irmão. E graças a Deus que você também não sabe o que eu vou enfrentar amanhã. Mas uma coisa é certa, irmãos. Em Deus nós faremos proezas. Em Deus nós somos ajudados. Amém, irmãos? No 42 ele diz assim, ele diz, entretanto, pouco é necessário. Ou, mesmo uma só coisa, diga uma só coisa. Uma só coisa, Maria, pois, escolheu a boa parte. Ei, meu irmão, está nas suas mãos, está no seu coração decidir hoje. Se você quer escolher a melhor parte ou a pior parte. Porque preocupação, irmãos, tem de monte lá fora. Por mais que você pode levantar 5 horas da manhã, começar a trabalhar 6 horas da manhã, trabalhar até as 10 da noite, nunca vai te faltar trabalho, sim ou não? Você vai ficar no trabalho lá, eu tenho que acabar isso, eu tenho que terminar isso, tenho que terminar aquilo. Você nunca vai faltar trabalho para você. Você pode trabalhar 24 horas, nunca vai deixar de ter trabalho para você. Mas uma coisa é certa. A Bíblia nos ensina, Jesus falando, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. Irmãos, diante das correrias, escolha a melhor parte. Não é escolher o melhor problema, é escolher a melhor parte. E a melhor parte, esta não lhe será tirada. Quando eu escolho a melhor parte, a garantia não vai ser tirada de você. Como é escolher a melhor parte? É honrar o Senhor e a sua palavra, honrar a presença dEle, e você honra a presença dEle, irmãos, sabe, essa é a melhor parte, sabe por quê? Porque é nessa melhor parte que você separa, para confiar no Senhor. As melhores respostas, elas não estão fora, elas estão dentro de você, porque é uma promessa de Deus, lá em Mateus 28, lá nos últimos versículos, ele diz assim, olha, ide por todo mundo pregar o evangelho, e assim vai. E depois ele diz, e eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, meu irmão, você nunca estará só, a não ser que você esqueça que você esteja só. A não ser que você se esqueça que você está só. Quando eu lembro, quando eu honro a presença, meu irmão, quando eu honro a presença de Deus, meu irmão, certamente vai me trazer segurança.
Aleluia! Eu disse então, irmãos, no início, ter a consciência da presença, né? Não desfrutar da presença é ser roubado no propósito, no chamado e na comunhão. Por quê, irmãos? Porque Deus se revela em sua palavra, e quando nós honramos a sua palavra, honramos a sua presença. Então, meu irmão, honre a palavra. Aleluia! Sabe por quê, irmãos? Que quando nós honramos a palavra, honramos a presença. E se eu honro a presença, veja comigo, Filipenses capítulo de número 4, no versículo 19. Filipenses 4,19 diz assim: o meu Deus que está onde? No céu? Também. Mas ele está onde? Aqui dentro. Filipenses 4,19 diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, vai deixar você passar por necessidade, vai deixar você passar por dificuldade, e mesmo que você passe, meu irmão, vou dizer uma coisa para você, você não vai estar só. Se passares pelos fogo, você não vai se queimar. Se passarem pelas águas, você não vai se afogar. Mas uma verdade é certa, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, o que vai acontecer, irmãos? Segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ou seja, irmãos, as nossas necessidades são supridas quando nós honramos a presença. Você já esqueceu dinheiro em alguma blusa de frio? Já esqueceu dinheiro dentro de uma calça jeans que fazia muito tempo que você não via? E quando você achou, como é que você ficou? Com cara de derrota ou com cara de alegria? Teve alguns que ficou até mais ou menos. Não precisava não, vou dar esse dinheiro para os outros. Era assim que você fazia? Não. Você achou, opa, 50 aqui, uma nota de 100 aqui. Oh, glória. Vou até comer uma pizza com a esposa. Não é assim? Você cria o quê? Planos, projetos. Você cria o quê? Atos ou atitudes que vai expressar o quê? Uma alegria depois que você sabe que você tem. Sabe, irmãos, o grande prejuízo de muitos crentes é que eles não desfrutam de coisas porque não sabem que já tem. Quando a gente quando descobrimos o que temos em Deus, irmãos, nós vamos viver uma vida à altura do que Deus projetou para a gente. Irmãos, nós devemos entender, como Nadir fez a leitura agora, exaltando a palavra, ela fez a leitura do Salmo 139, e nesse Salmo 139, a Bíblia demonstra que Deus está em todos os lugares. Inclusive no carnaval, mas não se assuste, espera um pouquinho. Eu gosto de dizer essa frase: Deus se manifesta onde Ele é desejado. Mas se Deus está lá e Ele não desejado, Ele não vai se manifestar. Mas Ele pode alcançar o coração de alguém lá. Ele pode, através da pessoa do Espírito Santo, trazer o quê? Um temor no coração daquelas pessoas que um dia ouviram a palavra e abrir um temor no coração daquelas pessoas, que as pessoas começaram a sentir o vazio e elas perceberem que lá não é o lugar dela. E quando a igreja se levanta em oração, porque tem uma consciência da presença de Deus, a igreja ora, porque a presença de Deus está aqui. E quando nós oramos, Deus, em nome de Jesus, visita fulano, ciclano e beltrano que está naqueles lugares, na festa da carne, e que elas sejam inundadas por tua presença, e elas começam a se arrepender, a chorar, e elas começarem a vir para a igreja. Então não se estranhe se pessoas começarem a entrar neste lugar hoje. Sabe por quê, irmãos? Assim aconteceu no avivamento de Azusa. Quando a igreja orava, tinha uma consciência da presença. E sabe, irmãos, um dos relatos do avivamento de Azusa, irmãos, tinha um cara que ele estava com uma charrete, com um cavalo, e ele estava indo para a roça, com a charrete e o cavalinho dele, e de repente o cavalo virou a esquina, e o homem começou a bater e falando para o cavalo: não é por aqui. E o cavalo virou a esquina e começou a andar algumas quadras, e quando chegou em frente da igreja, irmãos, o cavalo parou, e aquele homem começou a chorar. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Que quando há manifestação de Deus, quando Deus é honrado em um lugar, irmãos, ou manifestada a presença dele, irmãos, atrai pessoas. Atrai pessoas. Ei, meu irmão, é injusto para Jesus, é injusto para Deus, irmãos, morar dentro de você e não ser manifestado. É injusto, meu irmão. Irmãos, nós devemos entender
que Deus está em todos os lugares, está presente em tudo. Salmo 139, no versículo 7 até o 10, a Nath fez essa leitura e eu amo esse versículo. Veja comigo, Salmo 139, versículo 7, ele diz: para onde eu irei? Para onde eu vou? Eu vou me esconder de Deus? Tem como se esconder de Deus, irmãos? Não tem. Ele diz: para onde eu irei? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E aí o salmista ele vai procurar alguns lugares. E ele diz lá no versículo 8: se eu subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Aí ele diz mais no 9: se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Quando honramos a Deus, somos guiados. Irmão, não importa o que você faça ou deixa de fazer, meu irmão, há uma direção certa para você. Quando você honra a Deus, meu irmão, há direções certas para você. Sabe, irmãos, a Bíblia nos relata de um episódio, irmãos, de um episódio onde Moisés estava guiando o povo, lá em Êxodo, capítulo de número 33, no versículo 12, Êxodo 33, 12, nós vamos ver lá, irmãos, que o Senhor estava levantando Moisés para guiar o povo, e o povo estava assim meio perdido, né? Mas veja comigo, irmãos, uma indagação que houve também ao conhecer a Deus. Moisés, ele querendo conhecer a Deus, ele disse assim: disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faz subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Na velha aliança, Deus não morava dentro das pessoas. Ele vinha, dava as instruções. Mas veja que o coração de Moisés, ele falava assim: você me coloca para levantar um povo, para caminhar com o povo, levar um povo a um lugar, mas me diz, quem vai comigo? Irmãos, uma igreja sem a presença de Deus é apenas um ajuntamento, mas uma igreja com a presença de Deus, irmãos, é o céu se manifestando aqui na terra. Meu irmão, veja comigo, ele diz assim, disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faz subir a este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome. Como se o Senhor falasse: Moisés, eu te conheço você pelo teu nome. Também achaste graças aos meus olhos. Meu irmão, há uma graça aos olhos de Deus ao teu respeito. Deus olhou para você e foi com a sua cara. Aleluia! E aí, continuando no versículo 13, veja comigo, ele diz assim: agora, pois, se achei graças aos teus olhos, rogo-te que me faça saber, neste momento, o teu caminho. Honrar o Senhor vai mostrar o caminho. E ele diz mais: que me faça saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache as graças aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Uma nação que é considerada como povo de Deus é uma nação que honra ao Senhor. Uma nação que não honra ao Senhor está propensa ao fracasso. Mas continuando no versículo 14, veja comigo. Graças a Deus que o Senhor respondeu a Moisés. Ele diz: respondeu-lhe: a minha presença irá contigo. A minha presença irá contigo. Sabe, irmãos, que na presença do Senhor há um descanso pleno. Na presença do Senhor há um descanso pleno. Ele diz, o Senhor diz para ele: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Ei, meu irmão, por que andamos atribulados? Por que andamos preocupados? Por que andamos preocupados em pagar a conta, meu irmão? Que tal nós mudarmos a nossa mentalidade e honrarmos o Senhor muito mais? Saber que não estamos sozinhos, você não está sozinho, meu irmão, minha irmã. Mesmo nos lugares sozinho, lá quando você está lavando a sua louça, lavando roupa, passando pano na casa, você está caminhando para ir para o ônibus. Sabe, queridos, a presença do Senhor vai junto com você. Ei, meu irmão, se nós pudéssemos enxergar os olhos espirituais aqui, o que o Senhor está fazendo agora com estruturas aqui neste momento. Curas estão acontecendo,
destinos estão sendo mudados, vidas estão sendo transformadas. Lá na sua casa, Satanás disse que ia ceifar tal pessoa, mas em nome de Jesus, ela sendo resgatada agora, livres de infarto agora, em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, irmãos, que Deus pode fazer coisas incríveis em momentos improváveis. Deus pode fazer coisas incríveis, irmãos. Se o Senhor disse: a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Aí ele diz no versículo 15, olha só, irmãos. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Se a tua presença não vai comigo, não me faça sair deste lugar. Quer ver um exemplo bem claro disso? Alguém aqui já saiu correndo para trabalhar? Saiu correndo que esqueceu o celular? Quando chegou lá na esquina, lembrou que esqueceu o celular? O sentimento que ficou no seu coração, qual foi? Metade de mim ficou para trás. Sim ou não? Sim ou não? Tem alguns que ficam assim: calma aí, pastor, não precisa revelar não. Irmão, aconteceu comigo. Parece que metade de mim ficou para trás. Às vezes, irmão, nós consideramos tão grande a presença de um celular, mas não consideramos a presença de um Deus. Porque um celular você pode fazer uma ligação, mas a presença de um Deus, você pode mudar a vida de alguém num dia. Você pode ter encontro com um cadeirante e ele começar a andar. Você pode ter encontro com um cancerígeno e ele ser curado, o tumor desaparecer. Ei, meu irmão, você pode ter encontro com uma pessoa que vai se suicidar e você tem encontro com ela e você livrar ela da morte. Moisés havia um desejo do coração dele, ele disse: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Ou seja, se eu sair daqui, meu irmão, e o Senhor não for comigo, eu prefiro ficar aqui. E quando nós vamos embora, irmãos, Deus não fica aqui, irmãos. Deus vai com a gente. Deus vai com você para sua casa. Deus vai para sua casa ou para o seu trabalho junto com você, mas você nunca vai sozinho. Amém? Aí no versículo 16 ele diz assim: pois como se há de saber que achamos graças aos seus olhos? Moisés faz essa pergunta: como que vamos saber se o Senhor achou graça aos teus olhos? Sabe, irmãos, na velha aliança os homens não tinham o Espírito Santo dentro, mas na nova aliança nós temos o Espírito Santo dentro. Ele nos faz lembrar de coisas, irmãos, que o nosso comportamento vai dizer se realmente nós estamos honrando ou não ao Senhor. Ei, meu irmão, essa palavra não é para te condenar, pelo contrário, é para te livrar, meu irmão. É para fazer de você, irmãos, uma bomba no inferno, para salvar vidas. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, se eu e o teu povo não é porventura em andares conosco? O meu comportamento me denuncia. Ontem à noite, eu e Natália fomos assistir Paixão de Cristo. E na hora que Jesus foi preso lá e foram levados ao Sinédrio, e aí aquela multidão começou a pegar lá e empurrar Jesus, empurrar os discípulos. Alguns disseram assim: olha, esse aqui é um deles. E aí Pedro falou assim: não sou não. Não, você é um deles sim, você andava com esse. Não sou. Pedro falou: não. Aí depois o outro disseram para ele: não, a tua fala te denuncia. Aí ele falou: não, você está equivocado. Ei, meu irmão, quem nós somos quando não tem crente do nosso lado? Porque, irmão, ser crente ao lado de crente é fácil, mas ser crente longe de crente, meu irmão, é onde vai provar quem realmente nós somos. Uma frase do pastor João Roberto, ele diz assim, que é em público que Deus nos tolera, mas é em secreto que Deus nos galardoa. Sabe por quê, irmãos? Porque nada está escondido aos olhos de Deus. Eu lembro, irmãos, que o ano passado eu e Natália nós fomos para o Chile. E nós fomos para Santiago e de repente nós alugamos um carro e nós fomos para uma cidade chamada Rancagua, que dá mais ou menos 110 quilômetros da capital. E estávamos lá no zoológico, irmãos. Imagina, eu e Natália no zoológico.
safari, né? Safari zoológico, tem bicho. Ela tem bicho. E estávamos lá almoçando, irmãos, tranquilo. Chegou uma pessoa no meu lado e bateu a mão no meu ombro. Pastor Roberto, você por aqui? Aí eu, ainda bem, né? Graças a Deus, eu não faço coisa errada não, irmãos. Fique tranquilo, tá bom? Não estou escondendo nada de ninguém, não. O pastor X de Guarulhos chegou e bateu no meu ombro. Pastor Roberto, você por aqui? Eu falei, eita, mundo pequeno, né? Agora imagine Deus, irmãos. Deus sabe aonde você está, meu irmão. Deus sabe o que você faz. Chegou o momento de você recobrar a sua consciência cristã e você se voltar para o Senhor. Porque, irmãos, um dos princípios para honrar a Deus, para honrar a presença de Deus, é por meio da fé. A Bíblia diz em Hebreus que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Que sem fé é impossível agradar a Deus, com fé é possível. E para honrar a Deus por meio da fé, meu irmão, eu tenho que confiar na palavra. Amém? Aleluia! E eu coloquei aqui, ó, todos que andam em fé, andam em expectativa. E isso é uma atitude de honra. Andar em fé é andar em expectativa. Mostre a cara para o seu irmão, o rosto para o seu irmão, para ver se ele está com expectativa ou não. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Sabe, meus irmãos, que honrar ao Senhor vai nos colocar em lugares altos. A Bíblia fala, irmãos, de um certo homem chamado Jacó, que ele teve um encontro com o Senhor, lá em Gênesis, capítulo de número 28, no versículo 16. Gênesis 28, 16. Vou até abrir aqui na minha Bíblia, eu coloquei alguns versículos. Aleluia, glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 28. Aleluia. A Bíblia conta de um relato de Jacó, que ele teve uma visão, lá no versículo 10, ele diz assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. No versículo 11, tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Ele fez alguma coisa errada? Não, foi dormir, descansar. E ele teve o quê? Um sonho. E sonhou, versículo 12, e sonhou: eis posto na terra uma escada cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Uau! Perto dele estava o Senhor, lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra que agora está deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Sabe, queridos, Jacó ele teve um comportamento de honra também, para que o Senhor se revelasse a ele. Ele tinha uma consciência de um Deus verdadeiro. Só que na sua trajetória, na sua caminhada, ele teve cansaço e dormiu. E o Senhor se revelou a ele em sonho. E ele falou assim: a terra onde você está, eu vou dar a vocês. Eu pergunto, meu irmão, quando você honra o Senhor, coisas chegam rápidas para vocês. O contrário também é verdadeiro. Quando nós desonramos ao Senhor, irmãos, nós retardamos as promessas de Deus. No versículo 14 diz assim: a tua descendência será como o pó da terra, estenderá para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Sabe, queridos, a gente começa a pensar um pouco sobre a festa do carnaval. E a gente começa, a Natália estava falando a respeito, ontem voltando, e ela viu algumas pessoas com alguns comportamentos, onde homens deixaram o uso natural da mulher, e mulher deixaram o natural de homens, e se inflamaram, como diz lá em Romanos. E aí eu disse para a Natália, provavelmente, os homens no passado falharam, desonraram a Deus.
e formaram uma geração que tem entristecido os olhos de Deus. E nós, como homens e mulheres, nós temos a obrigação, meu irmão, de honrar a Deus e de exalar o nosso papel para o qual nós fomos criados. E a gente vê, irmãos, valores invertidos. Mas veja, irmãos, que o Senhor deu uma promessa a Jacó e ele diz, irmãos, no versículo 14: a tua descendência será como o pó da terra, estenderá para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Sabe, irmãos, quando você honra a Deus, por causa da sua vida, a sua família é abençoada. Ah, mas eles não são crentes, mas por causa de você ele é abençoado. Por causa de você, ele ou ela é abençoado, eles são alcançados. Aí diz o versículo 15: eis que eu estou contigo, e te guardarei para onde quer que fores. Quando você honra a Deus, você é guardado. O contrário também é verdadeiro. Quando honra, desonra, meu irmão, abrimos brecha para que Satanás entrar. Ele diz no 15: eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Imagina, irmãos, ele fala assim, despertando de um sono, ele faz a declaração: o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Sabe, irmãos, é possível nós estarmos num lugar como esse e não termos a consciência que o Senhor está aqui, e não agimos como Ele está aqui. Só que quando bateu esse temor grandioso no coração de Jacó, o versículo 17 expressa uma verdade tão mais poderosa na nova aliança. No versículo 17 ele diz assim: e temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta do céu. Quão temível é este lugar, a casa de Deus, a porta do céu. Na velha aliança, aquele lugar, Jacó estava falando de um lugar geográfico, mas na nova aliança, este lugar não é geográfico, este lugar é espiritual. Porque, irmãos, ele diz: quão temível é este lugar. Eu sou temível, porque eu sou a casa de Deus. A casa de Deus não é 4 paredes. A casa de Deus é eu e você, meu irmão. Quão temível é você. A casa de Deus, a porta do céu. Você é a porta do céu, meu irmão. Quando você honra a Deus, a porta é aberta. Lembra quando a Bíblia nos diz lá em Malaquias: fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não abrir as janelas do céu e derramar sobre vós, diz o Senhor. Por quê? Porque havia o que? Um princípio de honra. Quando honramos o Senhor com alguma coisa, nós provamos da bondade do Senhor. Quando eu honro a presença do Senhor, meu irmão, a porta do céu é escancarada para alcançar o coração de alguém. Há um detalhe, irmãos, há um detalhe tão poderoso sobre isso, meu irmão. Tem um episódio na Bíblia em que a Bíblia fala, irmãos, em que Deus, Ele representava dentro de uma caixa de madeira coberta de ouro, a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança representava a presença de Deus, e quando ela estava em um lugar, tudo ali prosperava. E se você for para 1 Samuel, capítulo 5, 6 e 7, a Bíblia fala, irmãos, que os filisteus roubaram a Arca da Aliança e ficou lá por 7 meses. E 7 meses que a Arca da Aliança ficou lá, colocaram a Arca da Aliança na casa de outros deuses. E a Bíblia fala que aquelas pessoas começaram a ter tumores. E pessoas começaram a morrer. Porque a presença estava num lugar não desejado. Adorado de forma errada. Mas a Bíblia também fala, irmãos, que houve uma preocupação no coração de Davi em trazer a arca de volta. Só que, irmãos, os filisteus ficaram tão preocupados, porque aquela arca da aliança, que era a presença de Deus, estava trazendo tanto dano ao povo, que eles mandaram embora.
E a Arca da Aliança foi para um lugar, irmãos, chamado Obed-edom. Em 1 Crônicas, capítulo 13, no versículo 14. 1 Crônicas, capítulo 13, no versículo 14. Diz assim: assim ficou a Arca de Deus com a família de Obed-edom. Quando se há uma honra sincera com a presença de Deus, coisas poderosas podem acontecer. Diz a Bíblia: assim ficou a Arca de Deus com a família de Obed-edom. Por quanto tempo? 3 meses. 3 meses. Qual foi o resultado? E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. 3 meses. 3 meses. O Senhor abençoou a casa e tudo que ele tinha. Há quanto tempo somos cristãos? Há quanto tempo carregamos a presença de Deus dentro de nós? Eu declaro sobre a sua vida hoje, coisas sendo destravadas em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida nessa noite, de forma profética, meu irmão. Coisas sendo destravadas por conta de uma consciência sendo gerada ao seu coração hoje. Em nome de Jesus. Tudo que você tem, você prosperando em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por conta de uma consciência, meu irmão. A presença de Deus, meu irmão, ela não está mais numa caixa de madeira. A presença de Deus mora dentro de você. Ela habita dentro de você, meu irmão. E como diz em Salmos 16, 11. Salmos 16, 11. Quando honramos a presença de Deus. Salmos 16, 11. Diz assim, irmãos: tu me farás ver o caminho da vida. Quando eu honro o Senhor, eu vejo o caminho da vida. Quando eu honro o Senhor, eu vejo o caminho da vida. E quando eu vejo o caminho da vida, meu irmão, se eu honro a presença do Senhor, o Senhor está aqui, o Senhor mora aqui, irmãos. Eu vejo o caminho da vida. E qual é o resultado? Na presença. Na tua presença. Na tua presença, guarde isso. Na tua presença não há migalhas. Na tua presença, Salmos 23. Na tua presença, Filipenses 4,19. Na tua presença, Filipenses 4,13. Na tua presença, o quê? A plenitude. Plenitude. Sabe o que é isso? Plenitude, ser pleno. Não tem espaço para dúvida, não tem espaço para medo. Na tua presença a plenitude de quê? De alegria. Irmãos, se nós honramos o Senhor, se nós honrarmos a presença dele, irmãos, a Bíblia nos coloca em uma plenitude de alegria. Então, irmãos, nós não precisamos de um feriado para se alegrar. Nós não precisamos de 4 dias para se alegrar. Porque, irmãos, na presença dele, a plenitude de alegria. Se eu busco ele na segunda, eu tenho uma alegria. Se eu busco ele na terça, eu tenho uma alegria. Se eu busco ele na quarta, eu tenho uma alegria. Se eu busco ele na quinta, eu tenho uma alegria. Se eu busco ele na sexta, eu tenho uma alegria. Se eu busco ele no sábado, eu tenho uma alegria, irmãos. Aleluia! Ele diz, na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra. Na tua destra o quê? Nosso irmão Fernando e a Kelly fizeram uns docinhos lá, uns quitutes, né? Hoje. Fez lá, irmão, que não deu nem tempo. Uns docinhos lá. Glória, tem hoje lá? Tem mais hoje? Ô, glória. Cheguei lá, tinha acabado, irmãos. E só havia, fui até brincar com a filha do irmão ali. A menina estava comendo metade do doce, dá um pedaço aí. Ela, de tão gostoso que estava, ela comeu rapidinho. Falei, tá uma delícia, pastor. Irmãos, na presença do Senhor, a plenitude de alegria. A Bíblia diz, irmãos, na destra, na tua destra, há delícias perpetuamente.
Sabe o que é isso, irmãos? Diga ao teu irmão, fique tranquilo, porque em Deus não falta. Fique tranquilo, porque em Deus não falta. Fique tranquilo, porque em Deus não falta. Se você tiver a consciência, meu irmão, se você honrar a presença dEle, meu irmão, todos os dias da sua vida, quando você acordar, não dê prioridade ao celular. Mas quando você abrir os seus olhos, rendam graças ao Senhor. Sabe aquela espreguiçada que você estica os braços, onde os teus pés ficam para fora da cama? E você fala, Pai, obrigado pela tua presença. Obrigado, Pai, porque eu vou alcançar o coração de alguém. Pai, quem eu vou manifestar a cura do Senhor? Quem eu vou manifestar o poder do Senhor nesse dia? Meu irmão. Mas alguns, primeira coisa que faz é quando o celular desperta, a primeira coisa que faz é desperta, desliga o despertador, mais 5 minutos, desperta, mais 5 minutos, desperta, mais 5 minutos. Aí depois fala assim, mandaram mensagem. Meu Deus, se ocupe com aquilo que é verdadeiro. Se ocupe com aquilo que é verdadeiro, meu irmão. Porque, irmãos, a Bíblia nos orienta a isso, irmãos. Tu me farás ver o caminho da vida. Alguém que quer ver o caminho da morte? Ninguém quer, né? Irmãos, quer ver caminho de morte? Só você começar a ir visitar o hospital, não é verdade? Irmãos, vê uma opressão, irmãos. É uma sensação ruim, irmãos. Eu fui buscar um medicamento esses dias atrás, lá no Hospital das Clínicas, irmãos, aquele peso de doença, de enfermidade, aquela opressão, meu irmão. Mas, irmãos, quando nós temos a consciência da presença de Deus, irmãos, nós vamos desfrutar do caminho da vida. Quem eu vou curar? Porque Jesus, ele disse, em meu nome, vocês farão coisas maiores. Em meu nome curarão os enfermos. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome ressuscitarão mortos. Em meu nome farão novas línguas. Em meu nome, de graça vocês receberam, de graça vocês vão dar. Ei, meu irmão, isso é honrar a presença. Tu me farás ver o caminho da vida, e na tua presença a plenitude de alegria. Na tua destra há delícias perpetuamente. O que significa perpétuo, irmãos? Contínuo, não acaba, não termina. Não termina. Ei, meu irmão, desfrute da vida que Deus projetou para você. Para a gente finalizar, meu irmão, para a gente finalizar, Isaías capítulo 42, no versículo 12. Isaías 42, 12. Pode subir, louvor. Aleluia. Isaías 42, 12. Isaías 42, 12. A Bíblia diz: deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. Deem honra ao Senhor e anuncie a sua glória na terra do mar. Sabe o que é dar honra ao Senhor? É anunciar a presença dEle, meu irmão. Não tem como você falar para a pessoa do Espírito Santo: Espírito Santo, eu vou ali no lugar proibido e você fica aqui. Não tem como você ir falar com o teu chefe e de repente você vai com a expectativa de contar uma mentira para tentar encobrir um erro e falar: Espírito Santo, fica aí, porque eu vou contar uma mentira para o meu chefe. Não tem como você ir em determinados lugares, irmãos, e não ter uma consciência da presença. Negar a presença dEle, irmãos, é impedir que Deus trabalhe. Negar a presença de Deus é impedir que Deus trabalhe. E se olhar para dentro de nós, irmãos, Deus pode contar com você nessa noite, para aquilo que Ele quer fazer nessa semana. A Bíblia diz: deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória. Como que eu vou anunciar a glória de Deus? É você dizer para Deus: Deus, usa a minha vida. Usa a minha vida. Aí Deus fala assim: eu quero ressuscitar fulano de tal. Aí você fala: mas Senhor, você vai me mandar eu ir para um funeral? Aí o Senhor fala: eu quero que você vá para o funeral. Mas se eu orar ninguém ressuscitar?
Sabe por quê, irmãos? Estão preocupados com a própria reputação. Ei, meu irmão, não fique preocupado com a tua reputação, não. Se você confiar no Senhor, só seja crente. Não vai sair fazendo coisa errada e dizendo que é crente. Faz o que é certo. Mas, irmãos, a Bíblia nos orienta. Deem honra ao Senhor e anuncie a sua glória na terra. Honrar o Senhor e anunciar a glória dele, irmãos, vai fazer com que o céu se manifeste. Sabe, irmãos, se nós pararmos e meditarmos um pouco sobre isso, fechar os nossos olhos e parar para pensar um pouco, o que Deus poderia fazer nessa semana através de mim e de você? O que Deus poderia fazer? Porque Deus pode. Ele só precisa de alguém disponível. O Senhor diz, quem que há de ir por nós? E o profeta diz, eis-me aqui, envia-me a mim. A minha oração nessa noite, irmãos, é que nós honremos ao Senhor com tudo que somos. Quando ansiedade e preocupação vier bater, meu irmão, pare tudo que você está fazendo. Pare de tudo que você está fazendo. E fale, eu vou honrar ao Senhor. Pai, obrigado, eu estou aqui, não tenho a resposta. E sei que a resposta vem do Senhor. As direções vão vir, irmãos. Se Ele disse, irmãos, que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, é porque em nenhum dia das nossas vidas, irmãos, vamos estar só. Sabe o que me veio no coração agora? Você que é pai e mãe, alguém aqui já viajou com um filho e deixou dois para trás? Alguém aqui já viajou e deixou um filho, tem um filho só e deixou para trás? Como que ficou o coração, Mário, Jordão? Fica ruim, né? Não é assim? É ruim, né? Quando nós somos, né, Aline? Nós fomos para o Chile, deixamos o Mateus e a Ana. Sabia, Aline? Ai, meus filhos, meu filho. Olha, meu filho. Priscila e Ricardo, né? Tá chegando um ônibus para vocês lá, viu? Em nome de Jesus. Pessoas vindo, família grande. Mas é interessante, né? Quando você sai para um lugar e quando não leva os filhos, parece que, rapaz, tá faltando algo. Sabe, queridos, que quando nós andamos no nosso caminhar e não honramos a Deus, consideramos a presença dele dentro de nós, irmãos, é como se nos falta algo. E a sua semana, irmãos, não seja o sentimento do celular que você esqueceu. Se você esquecer, não fique sem ele. Mas não fique sem Deus. Não fique sem ele. Porque, irmãos, ficar sem ele é você retroceder no seu propósito, retroceder no seu caminho, na sua comunhão. Faça dele a tua oração. Irmãos, eu não quero aqui dar caminhos para você fazer o que você tem que fazer nessa noite. Estamos encerrando, eu tenho mais 4 minutinhos aí. Mas eu gostaria que nesse momento você fechasse seus olhos e você fizesse a sua oração. Se quiser ficar de pé, você fique. Se quiser ficar de joelho, você fique. Mas honra ao Senhor. Enquanto o Ministério do Louvor adore o Senhor, você faça a sua oração de consideração, de honra ao Senhor. Senhor, que você ande em alegria. Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!